Thiago Braga lançou um vídeo comentando um pouco sobre, ou pelo menos comentando mais sobre Odisseia após ele ter assistido o filme. E esse vídeo tem gerado uma grande polêmica. É um vídeo um pouco mais antigo. Antigo assim, digo, de uns 3, 4 dias atrás. Eu até tentei reagir a ele, mas digamos que não tive tanta propriedade para comentar algo em cima. Mas como o vídeo ainda tem gerado bastante polêmica, eu tô vendo que nas redes sociais o pessoal tá comentando bastante, eu falei, bom, talvez seja o momento de eu realmente reagir, assistir o vídeo e tecer meus comentários. Então, eu espero que esse vídeo fique bem dinâmico, porque eu vou ter que fazer uma edição muito fodástica, porque o vídeo tem 32 minutos e eu não sei o quanto que eu vou ter a agregar a esse vídeo, então possivelmente eu vou ter que fazer alguns cortes. Mas se você tiver interesse de ver qual é a opinião do Thiago Braga na íntegra, basta ir no canal do Brasão de Armas e ver o vídeo completo. Eu vou deixar na descrição também um link que você possa acessar isso facilmente, mas se você está interessado em ouvir a minha opinião, os meus 5 centavos de opinião nesse vídeo, fica aí que eu vou pelo menos tentar esmiuçar alguma coisa interessante para vocês. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. Muito bem, galera. Vocês sabem que eu tenho um trabalho aqui no Brasão de Armas, analisar as mídias do ponto de vista histórico e cultural. É para isso que vocês estão aqui, para saber sobre história e cultura nos filmes, séries e jogos. Se o filme é bom ou não, aí você vai ter que ver. Mas nesse caso aqui, especificamente, eu quero quebrar a exceção e dizer para vocês o que eu achei do filme. Então fica até o final que eu vou te dar um panorama do filme como um todo. Essa exclusividade, galera, vai perder não, hein? Eu fui assistir em IMAX, inclusive, para analisar cada detalhe para vocês. Nolan escolheu a obra mais influente da história da literatura ocidental por uma razão. Ele não só escolheu a obra mais magnífica ocidental, como também fez de um jeito tão, assim, nojento, se posso dizer, que essa parte do IMAX, se eu não me engano, e todo mundo diz torta à direita, que só tem 41 salas em todo o mundo. Então, se você faz um formato de filme que apenas 41 salas existem no mundo, é assim, eu sou contra você, tá? Porque puta que eu pariu, pra que fazer uma merda dessa em que tem tanta possibilidade de você assistir a obra na íntegra com a qualidade necessária, sabe? Eu não gosto muito. Cara, faz o filme, filmando do jeito certo, tá? Para com essa frescura frescura naquele lugar de ficar querendo ser o diferentão. O Nolan tá querendo ser o diferentão e tem gente aplaudindo isso, e eu acho que isso é o pior de tudo, porque justamente acaba se tornando uma situação menos acessível, já que como existe uma escassez de salas de cinema para isso, obviamente que as coisas vão ser um pouco mais caras, mais escassas, e aí é mais din-din, né? Mais dinheiro que a gente tem que gastar. Já tá barato o ingresso do cinema, né? No normal já tá super barato. Imagina ter que ficar pagando nessa porcaria desse IMAX que eu não vou assistir nem fudeu. Ele sabia que isso ia chamar muita atenção pro filme dele. Dito isso, bora pra história da Odisseia. A Helena de Troia que os gregos nunca pediram, mas Nolan os entregou. Lupita Nyong'o. Em todos os sentidos possíveis e imagináveis da cultura e história grega, esta mulher jamais poderia ser Helena de Troia, que causou a mais famosa guerra do mundo grego. E por um motivo muito simples, ela é o mais completo oposto do ideal de beleza da mulher grega por milênios. O ideal de beleza para o mundo grego antigo era pele branca e clara. Os gregos não viam o mundo como raça, branca ou negra, como a gente vê hoje. Eles viam a cor como estética e símbolo social e divino. Ah, mas Helena nasceu de um ovo, Tiago. É mesmo, menino? Você já viu Helena em alguma arte grega com pena, rapá? Não, né? Então deixa de dar exemplo imbecil. Aliás, tem um monte de gente que diz que você veio de um calango. Qual que é a sua desculpa agora? Qual é o problema de Helena ter nascido de um ovo? E se Zeus virou um cisne mesmo, com certeza foi um cisne branco, porque Homero diz no livro 3 da Ilíada que Helena tinha braços brancos. Onde está o seu Deus agora, militante? Não, mas mesmo assim, por mais que haja esse momento, ou pelo menos essa descrição no livro dizendo que Helena tem os braços brancos, obviamente que eles vão procurar qualquer outro tipo de tradução, ou pelo menos interpretação, dizendo que não é braços brancos, é braços claros, é braços que não sei o que lá. Então, quem quer defender essa adaptação, o posicionamento do Nolan, de colocando uma mulher negra no lugar que deveria ser uma mulher branca,
e simplesmente vai buscar qualquer coisa para justamente defender o seu argumento. Eu acho que o grande problema aqui é que justamente as pessoas se confundem do que é história e o que é ficção. E no caso, quando você utiliza de uma história e passa ela para ficção, e principalmente você tem essa carga de credibilidade de achar e pelo menos demonstrar que é algo fiel, é algo que verdadeiramente representa a verdade naquilo, eu acho que essa é a confusão que acaba sendo causada, porque o Nolan traz a sua interpretação e faz uma adaptação. Então, interpretação e adaptação acabam não andando muito em conjunto. Você busca uma adaptação, você vai direto na fonte, você representa o que está descrito na fonte. Você não tenta trazer a sua interpretação em cima daquilo, porque aí no momento que você coloca aquilo que você acha, deixa de ser uma adaptação. Eu acho que talvez seja essa grande diferença e o grande polêmica que está acontecendo nesse caso de A Odisseia. Então não, nem no mais hipotético cenário da Terra 2, Lupita Nyong'o poderia ser Helena de Troia para os gregos antigos. Em mais Homero queria que cada um de nós imaginássemos a Helena que desejássemos, porque ele não nos deu detalhes sobre ela. Então prova-me, ele tonto. Onde Homero diz para a gente imaginar Helena como a gente quisesse. Isso é fantasia da cabeça de vocês para usar a cultura grega para validar a escolha de um diretor de Hollywood. Só isso. Homero e os gregos, por milênios, contaram e desenharam a aparência de Helena, branca e grega. Aceita isso e para de falar bosta. Nolan pode escolher uma mulher trans-mongol para fazer Helena de Troia se ele quiser. Essa é a porcaria do filme dele. Só não pode vir os militantes sinalizadores de virtude distorcer e falsificar a história e cultura dos gregos para validar a escolha de uma atriz por um diretor. E, infelizmente, desde que Lupita Nyong'o foi anunciada como Helena de Troia, os militantes brotaram dos mais obscuros cantos dessa internet para defender a Helena negra e falsificar a história grega. Não só os militantes brotaram, mas muitas pessoas que eram conhecidas e renomadas no próprio YouTube como fiéis àquilo que normalmente é digno, ou pelo menos fiéis àquilo que é a verdade, tem mudado um pouquinho de opinião, e isso eu tô dizendo e comentando com vocês de um youtuber chamado Jurandir Volgueia, não sei, não acompanho muito, mas sei que ele é muito reconhecido pelas suas declarações e esperanças de algo fiel, mas quando se fala em Odisseia, que ele se diz ser tanto fã, ele aceita esse tipo de troca de etnia da principal personagem, ou pelo menos de uma das personagens, que no caso é a introdução da Lupita nesse universo grego e que deveria ser mais voltado a um tipo de algo fiel do que realmente uma representação de opinião do cineasta, do diretor, do cara que comanda a bagaça, que é o Nolan. Então, todas essas coisas só me levam a crer que assim, fidelidade, assim, caráter muito duvidoso, muito estranho, tudo isso acompanhado e principalmente ser demonstrado após uma avaliação de um filme que deveria ser mais interessante, mais fiel à obra original, porque justamente é algo muito renomado, do que uma interpretação totalmente deturpada da realidade. Saca só esse artigo especializado aqui, que resume tudo isso muito bem. César Branco, Odisseu Negro. Nesse artigo aqui, o classicista James G., ele mostra pra gente que, apesar dos gregos antigos não definirem as pessoas por raça, branca ou negra, eles atribuíam a brancura como uma idealização máxima da beleza feminina. Era o tom de pele claro que era belo para os gregos, não uma questão de raça. Tanto que a cor da pele branca não era apenas um tom de pele, era algo etéreo, era divino. Tanto que deusas como Afrodite e Hera também são descritas com o mesmo epíteto de Helena: braços brancos. E aí o professor mostra pra gente que os homens faziam questão de contrastar o seu tom de pele queimado pelo sol com esse padrão aristocrático da elite feminina. Para os homens, era sinônimo de beleza ter a pele queimada pelo sol. Passar o dia no sol era atividade masculina. Enquanto que para as mulheres, ser branca e ficar longe do sol era sinônimo de status social. Significa que o marido não precisava que a mulher trabalhasse no sol. Então, a cor da pele branca é muito mais do que um tom de pele. É um marcador social e divino também. Por isso eu digo e repito, Lupita Nyong'o seria a inversão completa
desse valor grego. Ela tem um tom de pele que não teria nenhuma dessas características culturais para os gregos antigos. Ela estaria mais próxima do padrão de beleza masculino do que feminino. Esse talvez seja o grande motivo de você fazer uma adaptação com sua interpretação e de repente não prestar atenção nesses tipos de características, nesses detalhes, porque se você começa a confundir esse tipo de característica, a sua adaptação perde a fidelidade, perde pelo menos a propriedade que torna ela tão grandiosa. É óbvio que acho que o filme do Nolan vai fazer sucesso nos cinemas, principalmente porque o diretor é muito bom, ele sabe muito bem dirigir um bom filme. Cenas de lutas a gente sabe que deixa um pouquinho a desejar, mas e integra talvez um tipo de cartilha que a gente sabe muito bem que ele tá buscando o Oscar. Mas quando você começa a misturar as coisas e não presta atenção nos detalhes, a gente vê que muita coisa é deturpada, e nesse caso que o Thiago Braga acaba expondo pra gente, e que faz total sentido, em que os guerreiros eram orgulhosos por serem mais bronzeados, enquanto que as mulheres se orgulhavam mais por não ter esse tipo de esse tipo de contato com o bronzeamento da pele. É mais algo delicado voltado a uma situação em que elas gostavam de se manter menos escuras, ou pelo menos mais claras. Porém, quando se coloca numa situação em que um filme é adaptado e totalmente deturpado, a situação se torna um pouquinho caótica, e esse é o problema que a gente acaba vendo nas telas dos cinemas. Mas os ciclopes da Odisseia são meio burros, têm só força bruta. Então a versão de Homero traz esse aspecto mais bestial dos ciclopes, que é genial também e entendido dentro da cultura grega. E aí, para contrastar com isso, Odisseu, na sua narrativa, mostra a inteligência superior dele e a astúcia contra o ciclope Polifemo, que é o ciclope que eles encontram. E aí ele pergunta qual que era o nome dele. E aí Odisseu responde: meu nome é ninguém. Se não fosse isso, Odisseu já tinha morrido e nem sabia. Ninguém ia sair daquela ilha vivo, galera. Então essa sacada dele tem desdobramentos posteriores que são maravilhosos de ver. Cara, e é muito doido pensar que eu conheço essa história do Ciclope sem saber que a origem dela era da Odisseia, porque essa história de um guerreiro, ou pelo menos um grupo de guerreiros que vão parar numa ilha em que tem ciclopes, são capturados, e de repente a sacada de um deles de dizer que o nome dele é ninguém feriu o olho do Ciclope, e o Ciclope ficar gritando: ah, ninguém tá me atacando, ninguém tá me atacando. Essa é uma sacada que eu já conhecia por outros, talvez, cortes de vídeo, ou pelo menos histórias que adaptam esse momento da Odisseia, sem saber verdadeiramente que era da Odisseia. Então, até um tipo de, não diria nostalgia, mas pelo menos assimilação de histórias, acaba sendo comprometida com esse tipo de deturpação por parte do Nolan, porque essa história que o Nolan cantou é diferente da Odisseia, o acontecimento é diferente, os detalhes são diferentes. Então, quando eu assisto o filme, eu não consigo fazer a associação dessa história que eu vi antigamente e falar: caramba, então é da Odisseia que vem essa ideia, ou pelo menos é da Odisseia que originou essa história que eu vi antigamente em outro filme, em outra animação, em outra situação. Mais uma situação que acaba sendo desproporcional, ou pelo menos uma situação que acaba agravando negativamente essa adaptação do Nolan, que é como você muda as características dos personagens, como você muda os acontecimentos, você perde os ricos detalhes que estão dentro da obra original. E aí tem aquela cena horrorosa dos Lestrigões, que vocês viram no trailer. Comedores de homens. Essa aventura aqui, galera, rola no canto 10 da Odisseia. Depois de eles saírem da ilha de Éolo, que é Senhor dos Ventos, os navios pegam tempestades terríveis e são arrastados para a ilha dos Lestrigões. Quando Odisseu e seus amigos chegam na ilha, eles começam a ser jantados pelos caras. Literalmente. E aí uma carnificina começa a rolar, e como os homens não têm força para lidar com os caras lá, o time de Odisseu sai voado para os navios. Mas aí os caras são tão brutos que eles começam a jogar pedras nos navios de Odisseu. Destroem 11 dos 12 navios da frota. Essa passagem dos Lestrigões é uma das mais traumáticas e psicologicamente terríveis da Odisseia inteira. E Nolan caga a cena do início ao fim, meus amigos. Já começou metendo armaduras medievais de aço em bárbaros da Idade do Bronze. Se ele colocasse sabres de luz aqui, eu não ia nem estranhar. Ah, mas é a imaginação de Nolan, Thiago.
Deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Se isso aqui saiu da cabeça de Nolan, saiu depois de ele ter se entorpecido de todas as ervas progressistas possíveis. Porque isso aqui indica probleminha sério. Outra coisa é que essa cena não conseguiu passar nem de longe. Essa cena aqui tem um efeito psicológico devastador. O mais engraçado dessa cena, quando chegam esses guerreiros vestidos nessa armadura de bronze, é que eles surgem do nada, sem motivo algum, e você não tem nenhum tipo de moral tirada disso, porque a história original da Odisseia, justamente as passagens que o Odisseu tem, ou pelo menos os enfrentamentos, adversidades, você sempre tira algum tipo de moral, algum tipo de sentido para aquilo acontecer, igual do Ciclope, a esperteza do Odisseu de não entregar o seu nome, entregar um nome que faça com que o Ciclope, quando é ferido, ele acaba não entregando o real acontecimento todo aquilo, então você consegue tirar um senso moral de tudo isso. Mas nesse caso, e desses guerreiros vestidos de prata, sim, não tem moral nenhuma. Só fica talvez bonito na parte de cinema, mas você acaba esquecendo um pouquinho do que deveria ser essa passagem do Odisseu, ou pelo menos esse retorno do Odisseu para sua casa, que é tirar a moral em cima disso. A moral que eu tenho é que o Nolan só viajou mesmo e quis colocar uma batalha épica porque ele acredita que consegue fazer isso utilizando aquelas máquinas gigantescas que ele utiliza para filmar e criar essa adaptação que não é uma adaptação, essa não adaptação, essa fake de adaptação, e fazer com que a gente fale, quem não conhece a obra original vai falar, legal, é uma cena bem bacana, os guerreiros chegando com tudo e bagaçando tudo. Mas se esquece um pouquinho do que a obra original exige e do que a obra original faz com que a gente reflita sobre os acontecimentos e tire pelo menos uma moral em cima de tudo isso. Mais amigos de Odisseu morreram aqui do que nos 10 anos da Guerra de Troia inteira. Foram 11 de 12 navios destruídos. E levando em conta que cada navio levava cerca de 50 pessoas, faz as contas aí. Isso significa que 550 homens de Odisseu morreram só na ilha. E você acha que aquele caolho gordo era alguma coisa, rapá? Mas se você acha que nessa altura do campeonato Nolan já jogou toda a coerência histórica para casa do cacete, se preparem para isso aqui. Not even me. Nolan realmente colocou navios vikings na Grécia Antiga. Pensa comigo aqui. Os caras se propõem a fazer um filme épico, com um orçamento estelar. Aí na hora deles fazerem os navios, que são instrumentos essenciais no desenvolvimento da narrativa inteira da Odisseia, o cara me mete navios vikings. Para ver que eu não tô mentindo. Olha esse navio viking aqui, o mais bem preservado do mundo. Tá no Museu de Oslo, na Noruega, que eu visitei pessoalmente. Olha, isso não é idêntico. Os caras simplesmente quiseram meter-lhe um navio viking na Grécia Antiga e é isso. No filme Troia, os caras fizeram navios melhores que esse. Compara só o show que Nolan tomou. Liberdades artísticas existem em filmes, galera. Mas isso aqui são sacanagens artísticas. Quem constrói a droga de um navio viking consegue construir a droga de um navio grego. Esse é o grande lance de quando você mistura as coisas, quando você faz um tipo de adaptação à sua maneira. Então, essa mistura de mitologias, essa mistura de características, esse tipo de deturpação que o Nolan faz com a obra original, deixa qualquer um revoltado quando você conhece aquilo que vem dos livros. E quando ele se propõe a fazer algo que deveria beber na fonte da originalidade, ou pelo menos da fidelidade que é dos livros, a gente percebe que muita coisa ficou fora, muita coisa foi deturpada, muita coisa foi modificada para justamente o Nolan massagear o seu famoso ego de dizer que ele é foda, de dizer que ele consegue fazer as coisas diferentes e jogar na nossa cara, talvez, que fazendo tudo isso ele ainda vai conseguir uma bilheteria gigantesca e vai conseguir buscar o Oscar que ele quer ganhar em cima desse filme, porque esse tipo de diversidade que foi introduzida no filme da Odisseia é justamente ele jogando na nossa cara do tipo, olha, eu posso fazer o que eu quero com esse filme, eu posso fazer o que eu quero com essa obra, que eu vou conseguir tudo o que eu quero mesmo assim, e vocês vão continuar reclamando e não vai adiantar nada. Então, infelizmente, esse tipo de situação acaba acontecendo com uma obra tão importante igual é a Odisseia, e isso só gera um tipo de revolta e faz com que a gente fique, não diria de braços cruzados, mas pensando, cara, por que, sabe? Por que fazer esse tipo de situação? Olha esse prato, essa arte linda.
maravilhosa da cultura grega, feito por gregos. Olha aqui, o navio de Odisseu, com os marinheiros, com Odisseu amarrado no mastro, as sereias voando. Isso aqui era um navio grego. Por que diabos Nolan não fez um navio grego? Quis fazer um navio viking e meter na Grécia Antiga. Só faltou ter colocado Ragnar aí no filme. What are we doing here? Aí completava a alegria dos Tupini Vikings. Isso aqui é uma deusa ou uma lavadeira? Qual que é a razão de uma deusa considerada linda e inspiradora na Odisseia aparecer assim? Imagine Odisseu sofrendo 20 anos, longe de casa, passando fome e frio, indo para o Hades, encontrando a mãe morta, naufragando. Odisseu estava sofrendo pra caramba, vendo centenas de amigos sendo devorados por monstros. E aí quando aparece Atena para confortar o cara e encher ele de coragem, surge essa aparição aqui? Sim, é de chorar mesmo em tentar entender o que o Nolan tentou representar aqui em colocar a Zendaya como Atena. Assim, é triste de se ver tudo isso acontecendo. E pensar também que poderia, assim, tinha tantas opções, tá ligado? Você poderia pensar em muita coisa, colocar atrizes melhores, colocar um elenco melhor, mas é sempre buscando aqueles mesmos atores e atrizes, aqueles mesmos carinhas, assim, personalizadas, ou pelo menos personificadas no universo de Hollywood, em que você vê esse povo em todo santo filme. Você vê Zendaya e Tom Holland em Odisseia, em Homem-Aranha, em Duna. Não, Duna talvez não tenha o Tom Holland. Mas assim, você vê esse pessoal em todo canto nas boas obras. Tudo bem, eles podem ser atores renomados, mas a repetição de aparição deles quebra um pouquinho a expectativa de você poder ser introduzido dentro da obra e você poder analisar e perceber e entender qual é aquele tipo de representação. Porque para muitos, e para mim também, quando via a Zendaya como Atena, eu não tava vendo a Zendaya, eu tava vendo uma tentativa de Mary Jane introduzida na Odisseia. Então, talvez esse seja o problema de você ficar repetindo os mesmos atores e atrizes, por mais que sejam famosos, em todos os papéis, em todas as obras que são produzidas em Hollywood. Cara, tem tanto ator por aí, vai buscar uma certa diversidade. E agora essa palavra vocês adoram, né? Diversidade, coisa parecida. Vai buscar novos atores para justamente construir algo grandioso, para você renomar novas pessoas, fazer até uma certa renovação. Chega de Tom Holland, Patterson e Zendaya e Lupita. Chega desse povo, vai atrás de novos atores, né? Vamos fazer uma certa renovação aí, porque já deu, tamo aqui, já de desses caras aí. Parecesse assim pro Odisseu, ia deixar o cara mais desanimado ainda, meus amigos. Ela tá mais acabada que Odisseu depois de 20 anos de guerra. Aí você vê o downgrade da beleza. Na Odisseia de 1997, Odisseu tinha essa Atena aqui. Olha a postura, a firmeza, o controle emocional, a divindade transbordando dela, que chega a brilha. Aí em 2026, Atena é essa aqui. E dentro da história, não tem razão nenhuma para ela estar assim. A beleza, a força, a divindade estão com Atena o tempo todo. Ela só parece ruim quando se transforma em humanos. Mas aqui ela é Atena em pessoa. Desse jeito aqui, é Odisseu que tem que consolar ela, meus amigos. Eu entendo e até apoio aqueles que estão criticando Nolan e o filme também. Ele escolheu fazer um filme baseado em cultura de um povo. Ele colocou no título o nome da obra que esse povo criou. Isso aqui é patrimônio mundial. Uma obra que coloca no papel o início da cultura e história de uma civilização inteira. Isso aqui merece respeito profundo de verdade. The gods told you. Then I defy the gods. Que mané desafia os deuses, Odisseu? Meu Odisseu jamais desafiaria os deuses. Mas é aquele discursinho motivacional, progressista clichê de sempre. Desafiar as classes dominantes, a hierarquia, a opressão. Mas sabe quem que é o cara? Nos mais de 12 mil versos desse livro aqui que cagava de medo dos deuses? Odisseu. Olha aqui o que o próprio Zeus, no verso 63 do canto 1 da Odisseia, fala sobre Odisseu. Como me esqueceria do divino Odisseu, que na mente sobrelava aos mortais, e aos deuses imortais ofereceu sacrifícios, eles que o amplo céu detêm. Odisseu parece ser um grande desafiador dos deuses, não é verdade?
Odisseu e Kratos, eu não sei quem desafiava mais os deuses, meus amigos. Mas se você já leu Odisseia, você vai lembrar que Odisseu passa a Odisseia inteira chorando por causa dos deuses. Ele chora por causa de Calypso, chora por causa de Circe, chora com Ciclope, chora com Éolo, chora com Atena, chora com Hades, chora no Hades. Ah, Braga, mas e a ameaça que ele fez contra Circe com a espada dele para libertar os amigos? Presta atenção, menino. Ele fez aquilo porque Hermes mandou e porque Zeus mandou Hermes. Quem manda são os deuses do Olimpo. Circe era só uma deusinha, mas até nisso Odisseu estava cumprindo ordens ali. E no final, Circe amou ver a espada de Odisseu. Se é que você me entende. Calma, pelo amor de Deus, Thiago Braga, não fala assim. Mas esse talvez seja outro grande problema que eu vi um pessoal criticando sobre o Nolan tentar trazer uma certa, não diria humanidade a uma obra como a da Odisseia, mas algo mais palpável, algo mais pé no chão. Então você precisa mudar total uma caracterização do personagem teoricamente principal, que é o Odisseu, e transformá-lo em algo totalmente diferente do que vem da obra original. Então, mais uma vez, o Nolan comete um grande crime, sem contar que as participações divinas na obra do filme, sim, quase não acontece. Você tem, obviamente, a aparição da Zendaya, eu não vou nem conseguir falar Atena, da Zendaya a todo momento lá, junto ao Odisseu, mas assim, as interferências que eram super caracterizadas, ou era característica dos deuses gregos de interferir no reino humano, no plano terreno, pelo menos, você perde esse tipo de característica, você perde aquilo que é mais bem fundamentado nesse tipo de obra grega, porque é o que talvez diferencia um tanto os deuses gregos do cristianismo. Assim como os deuses interferiram a todo momento e faziam tudo ao seu modo na parte do cristianismo, Deus obviamente deixa o livre-arbítrio estabelecer entre a humanidade. Mas do jeito que o Nolan adaptou, confunde tudo. Você faz de um jeito com que os deuses praticamente nem existam, possivelmente, do jeito que ele coloca, já que o final deixa dúbio pra gente pelo menos pensar de, será que tudo aquilo que o Odisseu viu foi real ou pelo menos ou foi um delírio da cabeça dele? E eu acho isso muito ruim. Eu acho que você perde a fundamentação. Então, pra que diabos a gente ficou 3 horas assistindo a porra de um filme pra no final falar que foi a droga de um delírio da cabeça dele? O Nolan não podia ter escolhido alguém pior pra falar essa besteira aqui. Que mané desafiar os deuses? Meus amigos, entendam. Se tem um cara que temia e respeitava os deuses na Odisseia, na história grega inteira, era Odisseu. Todos os deuses amavam o cara. Hermes ajudou Odisseu, Atena foi a guia de Odisseu durante a Odisseia inteira. Pelo menos Elliot Page não foi Aquiles. Muita gente especulou que ela seria Aquiles. Até eu achei que faria sentido, porque pra mim era óbvio que Nolan ia dar um papel de destaque pra Elliot Page. Mas pela cena do trailer dele no Hades, eu tava apostando mais que seria o Penor. Inclusive eu disse isso no meu vídeo, que era um dos amigos mais novos de Odisseu que morreu na ilha de Circe e pediu pra ele ser enterrado ali. Mas não foi nenhum nem outro. Nolan meteu Sinon pro papel de Page. Um cara que não é citado nem na Ilíada nem na Odisseia. Ele foi citado mais de 700 anos depois. Ele foi citado mais de 700 anos depois por esse cara aqui, Virgílio, na sua obra Eneida. Então não tem nada a ver com a Odisseia. Na visão de Virgílio, Sinon teria tido um papel fundamental na trama do cavalo, em conseguir colocar ele dentro de Troia. Mas Sinon não tem nada a ver com a Odisseia, galera. É só um acréscimo muito posterior por um autor que nem era grego. Então, além do Nolan fazer uma má adaptação daquilo, da obra principal que ele deveria focar e deveria praticamente colocar, não diria assim, tudo junto, ou pelo menos tudo o que foi, mas pelo menos fazer uma adaptação fiel ao que é o livro, que já seria muito difícil, ele basicamente misturou as coisas e trouxe um personagem de outra obra para justamente colocar um ator, ou atriz, não sei, num papel que é muito importante, que é justamente um guerreiro que consegue convencer justamente colocar, guerreiros de Troia, colocar o cavalo pra dentro. Então Nolan teve a brilhante ideia de justamente colocar um personagem que vem de outra obra, que não é da Odisseia, e falar, vai Elliot Page, manda ver, você consegue. Cara, assim, é muito triste, sabe? É muito triste ver
alguém tão renomado igual o Nolan tentando fazer um tipo de adaptação que não é uma adaptação. Isso aí é verdadeiramente um tipo de filme, pode se tornar épico, mas vai ser de longe uma grande adaptação da obra original, que é da Odisseia. Tudo tendo sido dito, senhoras e senhores, bora fechar o meu vídeo com o meu veredito. Primeiro, do ponto de vista histórico e cultural. Essa é simplesmente a pior adaptação de uma obra que eu já vi na vida. É um desrespeito dizer que esse filme é baseado na Odisseia, porque ele inverte brutalmente muitas percepções culturais dos gregos antigos. Nolan gravou cenas na Grécia, na Itália, mas no final serviu para quê? Se não foi para se inspirar naquela cultura. No filme não tem os deuses principais, a única deusa principal que aparece é Atena, para no final a gente descobrir que é a visão de um Odisseu com estresse pós-traumático. Ele colocou monstros mitológicos, como os Ciclopes, colocou Caríbide, colocou Sila, mas não colocou os deuses, que são peças fundamentais em toda a trama da Odisseia. Se era para ele fazer uma Odisseia mais pé no chão, por que ele colocou esses monstros então e tirou os deuses? Com um buraco enorme que deveria ter sido preenchido justamente com os deuses. Odisseu no filme é um personagem fraco, que não inspira, ele é inseguro, não tem atitude. O oposto do que Homero descreve que ele é. Inteligente, astuto, teimoso. Então, senhoras e senhores, a Odisseia de Nolan não tem quase nada da Odisseia de Homero. No filme, a gente nem sente a Grécia, a gente não sente os gregos, a gente não sente a cultura grega. Nolan não consegue conectar a gente com nada daquela cultura e daquele povo. Então, do ponto de vista histórico e cultural, a Odisseia é nota 1. Nota 1 ainda foi bem generoso, eu colocaria nota 0, já que o Nolan acabou deturpando todo o sentido do que se tem conhecimento sobre a Odisseia. Igual eu falei, você perde muito em sentido de referência, você perde os típicos ensinamentos que a obra tem a nos dizer, e eu não entendo muito bem o porquê que o Nolan não quis representar os deuses nessa obra, não quis dar a importância dos deuses nessa obra, porque pelo menos pra mim, cara, eu achava mó legal aqueles tipos de série que a gente tinha antigamente, de Hércules, Xena, Princesa Guerreira e coisa parecida, em que você tinha uma total influência dos deuses e o enfrentamento também dos humanos contra os deuses e coisa parecida. Eu acho que ele só pegou a parte dos enfrentamentos e a parte desafiadora das pessoas contra os deuses e cagou pra representação e da importância do que os deuses têm na obra. E eu não gostei, achei isso ruim. O Thiago Braga deu 1, eu dou 0 pra esse tipo de adaptação, porque não é uma adaptação, é uma visão totalmente deturpada do Nolan, que pra mim cagou total nesse tipo de obra que poderia muito bem ser feita, representada artisticamente e também poder ajudar mesmo esse tipo de obra tão grandiosa a ser propagada e poder ser, assim, eu diria, marcada, fidelizada e também consolidada no cinema. Isso também abriria portas para as novas obras, assim, e traria um tipo de mensagem para Hollywood de que vocês precisam prestar atenção nas características e fidelidade das boas obras, porque deturpação e interpretação tem aos montes em Hollywood. E a gente sabe muito bem que a maioria desses filmes sempre flopam, sempre dão prejuízo, porque você foge daquilo que é belo, daquilo que é original. Você quer sempre fazer uma interpretação do que já tá muito bem consolidado, e faz com que a gente fique aqui com cara de tacho, esperando uma boa coisa, uma grandiosa obra, mas que não é demonstrada nas telas. Mas agora vem a parte mais esquisita pra mim. Apesar disso tudo, o filme é bom. Pra quem entende minimamente da história, vai precisar brigar com a cabeça em certas cenas pra conseguir seguir o roteiro do filme. Eu fiz isso até a metade dele. Tipo, o que é isso que eu tô vendo aqui, meu Deus do céu? Tá, segue o roteiro. Isso é inevitável acontecer com qualquer pessoa que leu essa obra. Só que aí depois eu consegui encontrar o meio termo ali e eu vi que o filme entrega enquanto filme, galera. Até porque vamos ser honestos aqui. Quantos brasileiros que vão assistir o filme leram a Odisseia? O pessoal tá cada vez lendo menos. Vai ler a Odisseia, que é uma leitura densa, complexa e sofisticada? Num Brasil onde o funk é a cultura, isso aqui tá com os dias contados, meus amigos. A Odisseia já teve seus milênios de glória e está seguindo até hoje resistindo. Só que para o público geral é só um filme que eles sabem que se baseia em alguma coisa de alguma época lá da Grécia Antiga. Então, nesse sentido, a ignorância é uma bênção. Se está errado ou não, o afegão médio não vai nem saber.
e bora comer pipoca. Não achei um filmaço. Achei um filme bom. Não tem dúvida que se Nolan tivesse colocado ou tivesse tido interesse em entregar um pouco mais de Odisseia pra gente, pelo menos, o gênio de Homero ia fazer a parte dele. E pra mim seria um filme lendário, com certeza. Entendido isso, pra quem não espera cultura grega e mitos gregos, o filme enquanto filme entrega. Nota 7. Nossa, nota 7 ele deu pro filme. Eu acho que se você for olhar para um sentido de ignorância, em que a pessoa não conhece mesmo a obra original, tudo bem que hoje em dia você tem YouTube e você pode buscar basicamente resumos do que aconteceu em Odisseia e de tudo, as aventuras de Odisseu para o seu retorno à sua casa, então fica mais fácil o tipo de acessibilidade de você poder buscar algo que é original, daquilo que realmente importa, mas o filme sobre o filme, ou pelo menos o jeito que foi filmado, cenas, épocas, acontecimentos, história narrada, a gente sabe que o Nolan é um cara, assim, foda, por assim dizer. Ele é um cara que sabe fazer as coisas. Então é óbvio, para alguém que não conhece a obra original, isso aí vai ser épico, isso aí vai ser fantástico. Eu acho que tendo um olhar talvez um pouco mais ignorante, sem se importar com tantas coisas, por mais que atores e atrizes dentro dessa obra me tiraram muito do que foi realmente o filme. No caso, cara, Tom Holland lá, pra mim eu ficava vendo o Homem-Aranha a todo momento. Por mais que a atuação do Tom Holland tenha sido muito boa, até mesmo do Robert Pattinson, mas eu ficava vendo o Batman e o Homem-Aranha dentro desse filme. Eu daria talvez uma nota, sei lá, 5 ou 6 para esse sentido, porque igual eu falei, eu fui prejudicado por esses atores e atrizes que acabam se repetindo em todas as obras. Por mais que as suas interpretações e atuações tenham sido muito boas, ver o rostinho deles ali fica realmente muito difícil. Esse foi meu react sobre esse vídeo maravilhoso do Thiago Braga. Confesso que no começo eu pensei que seria muito maçante mesmo reagir a esse vídeo, mas no decorrer do vídeo eu acabei gostando mesmo, achei interessante, consegui talvez trazer o meu ponto de vista sobre as críticas que o próprio Thiago Braga traz a essa obra da Odisseia. A grande situação é que eu vou ter que cortar muita coisa, então o bruto, e eu vou até confessar pra vocês, está dando 56 minutos, eu vou ter que cortar muita coisa, porque é um vídeo muito longo, pra mim não faz sentido, fica muito maçante. Vou tentar trazer as partes interessantes e justamente para você que quer entender e saber qual foi a crítica do Thiago Braga na íntegra, obviamente aconselho você a ir no vídeo original. No mais, esse tipo de adaptação, ou pelo menos esse filme, se for dar uma nota geral, já que eu complementei com 2 notas em sentido de adaptação, que pra mim é 0, e em sentido cinematográfico eu acredito que fica entre 5 e 6. Uma nota geral para esse filme eu daria um 4. Eu acho que é de bom tamanho. O Nolan conseguiu fazer um regaço gigantesco nessa obra que deveria ser muito grandiosa, deveria ser realmente um épico, deveria realmente ser algo a se espelhar para as próximas obras que poderiam vir para Hollywood, mas a gente... Bom, acho que todo mundo já sabia o que o Nolan tá buscando, colocando tanta adaptação, tantos integrantes nesse filme, trazendo toda a galerinha que a gente sabe muito bem que gosta mesmo de uma diversidade. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!